E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa dos estudos das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 32, em que a enfermeira Narcisa continua informando ao André Luiz sobre Veneranda, a ministra Veneranda, das construções que ela idealizou e realizou, criando recantos, muitos recantos, como ela dizer da Narcisa, deliciosos recantos, que são, na verdade, escolas, né? Recantos de ensinamento. Ela dá detalhes ao André Luiz, alguns detalhes, sobre a construção deles, sobre os bancos, as poltronas, os quadros, a ornamentação, tudo feito baseado na natureza. Baseado não, feito com a natureza lá da colônia, né? E especialmente ao governador, como ela descobriu que ele tinha um gosto helênico pela Grécia, ela decorou o salão com traços especiais, lembrando lá a vivência dele naquela região, na Grécia. E ela enfatizou, nós vimos no último programa, sobre a questão que no mês de dezembro, no Natal, ela fez especialmente, né, aproveitando os pensamentos e, como ela mesmo diz, vigorosas promessas dos companheiros encarnados na Terra, o mais lindo aspecto ela reservou para esse mês, porque comemorando quando aqui no Ocidente, principalmente, no Ocidente principalmente se comemora a vinda de Jesus à Terra. Então são emanados pensamentos do bem. Nós citamos isso, né, enfatizamos isso, pelo menos nessa época do ano, a grande maioria dos povos cristãos, né, no Ocidente principalmente, nós, né, emanamos pensamentos de bondade, de carinho e de amor. E aí ela aproveita essas promessas, que são promessas, né, de nós encarnados, e esses fluidos, esses pensamentos que são vezes, porque o pensamento é matéria, esses fluidos são aproveitados nessa construção que ela fez do mais lindo aspecto que ela reservou para o mês de dezembro, nas palestras do governador. E aí nós paramos qual ponto, Tereza? Nós estamos no final do parágrafo 13, a noitinha. Então vamos continuar daí. A explicação dela. A noitinha, quando pode demorar-se o governador, ela fala da visita dele, ela falou, isso, só um detalhe antes de a gente continuar. O governador permanece longas horas conferenciando com os ministros, com os trabalhadores, oferecendo, recebendo sugestões e visitando os convalescentes e enfermos. E à noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Olha, é grande, gente. 30 mil pessoas é quase um estádio. Quem é aqui do Rio de Janeiro, olha... É metade do Maracanã.
Não, porque o Maracanã abriga 78 agora, mil pessoas. Porque já abrigou 100 mil, mas é agora com a construção nova. Agora é 78, agora é 78. Então é metade do Maracanã. Ou 3 Maracanãzinhos. Quem conhece aqui São Januário, ali o campo do Vasco, que tem ali perto de São Cristóvão, é mais ou menos isso aí. Então, 30 mil pessoas é gente aberta. É metade do Maracanã, porque Maracanã todo mundo mais ou menos sabe onde é. Então, o interessante aqui da gente observar é a maioria dos forasteiros. Então, são pessoas que têm a oportunidade de visitar a colônia. Sim. Porque a colônia, lá, quando nós vimos no capítulo anterior, não entra quem quer. Então, quando ela fala forasteiro, não é quem vai chegando, vou passar e vou entrar aí. Não é assim que funciona. Existe uma organização lá, rigorosa, disciplinadamente organizada. Como nós vimos no capítulo anterior, em que aquela vampira tentou entrar e foi impedida. Então, quando ela fala de forasteiros aqui, que se hospedam, são visitantes que são trazidos para um conhecimento melhor e maior para ele, que tem o merecimento já de ter essa visitação na colônia. Como vai ser relatado no livro Os Mensageiros. Quem tem personagens do livro Os Mensageiros, que tem um posto de socorro lá nas zonas quase de umbral, em que um castelo, em que o André Luiz faz uma visitação a uma família, e que um dos membros lá conversa com o André Luiz dizendo da esperança que ela tem de visitar a colônia Nosso Lar. Então, são forasteiros, é isso que ela está dizendo aqui. E esses que se hospedam costumam vir para visitar o palácio, quer dizer, a beleza do palácio, a ordenação que foi feita com carinho, atrai os visitantes. Mas não é isso, não é só para isso. O que mais interessa, como a gente já viu, e Kardec reporta, inclusive, isso na Revista Espírita de 1858, no mês de setembro especificamente, quando ele vai falar de Júpiter. Nessa Revista Espírita de 58, ele vai falar de Júpiter, da casa de Mozart e tal. O que Kardec coloca o que nos interessa, principalmente, é o espírito. É o progresso do espírito. Só que o que atrai o visitante é a beleza do palácio natural. E através da visitação, ele vai ter contato com espíritos engrandecidos, com espíritos superiores, que vão vão aproveitar essa atração que o palácio natural dá para transmitir ensinamentos na questão moral. Então nós estamos vendo isso. Mais o natural. Teresa está contando. Quem está acompanhando, a Teresa está contando aqui o natural, o quinto. Nesse capítulo ela usou a palavra até agora 5 vezes. 5 vezes. Não é à toa, não pode ser. Isso aí provavelmente é um conselho para nós, para que a gente volte-se mais à natureza, que o nosso estilo de vida que a gente procure ter como estilo de vida o mais natural possível, porque não é à toa, andar mais a pé, comer as coisas mais vivas, não é? Saudáveis, viva que eu digo não comer coisas processadas, né, em caixinha. No outro dia eu estava escutando até o pão é algo tão ultraprocessado, principalmente o pão que vem na embalagem, que para durar 1 semana, 2 semanas, ele tem que ter muita química, não tem jeito. Às vezes é melhor comer aquele pãozinho da padaria que no dia seguinte está duro. Gente, quando a gente fala isso, a gente conversa sobre essa questão natural, quem está nos ouvindo fala, poxa, mas nós não estamos falando da pessoa que está passando por expiações na questão de alimento. Esse aí não é isso. Olha o bom senso. Allan Kardec, segundo Camille Flammarion, no seu enterro, fala que ele era o bom senso encarnado, e é mesmo. Então, a doutrina do bom senso. Às vezes a pessoa só tem um pão de forma. Às vezes a pessoa só tem um pão de forma. Vamos dar salsicha com pão para ele de forma, e graças a Deus. Sim. Não é assim. Quem já tem condições, claro, primeiro de entender e aceitar o entendimento do que é o certo, e tem condições de fazê-lo, que o faça. Aí sim. E se não o faz, vai ser cobrado por isso. Jesus falou, muito será cobrado a quem muito foi dado. Não é? Então, é uma observação importantíssima, isso que a gente está vendo. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade.
O salão da ministra Veneranda continuou Narcisa... Eu já estava doido para ir ver esse salão. Claro, ela só está falando, até eu quero ir para lá. Eu quero ir lá. Oh, meu Deus, Vai vamos atrapalhar. sonhar, ver se Deus deixa a gente... Vir de binóculo, aquela coisa longe. Oh, meu pai. Mas a gente, olha, floresça aonde Deus lhe plantou. A frase, se eu não me engano, de Jesus Gonçalves, não é isso? É. Jesus Gonçalves, que foi um grande trabalhador na seara espírita, era ranceniano, na colônia no interior de São Paulo. Eu acho que era Pirapitimbuí, se eu não me engano. É. Se eu não me engano. Em encarnações passadas foi Alarico I, Alarico II, o Visigodo. Depois foi Cardeal Richelieu. E por último, agora que a gente tem informações, foi um jornalista muito inteligente, inteligentíssimo, muito trabalhador. E a hanseníase estava no seu programa e ele contraiu o bacilo mal de Hansen. Foi recolhido para um sanatório, um leprosário, que era chamado na época, ou como era o costume da época, não tinha medicação de hoje. Só que dentro desse sanatório, ele tem contato com alguns fenômenos e vê com ele mesmo, inclusive, acontecendo, e ele se torna espírita. Isso é bem resumido, mas quem quiser tem a história dele na internet. E ele do ensinamento, escreveu livros, e após a sua desencarnação ele vai ter com Chico, e está muito bem, e aparece depois para Divaldo Pereira Franco, logo depois que desencarna, no começo da tarefa mediúnica de Divaldo. É muito bacana a vida dele. Então ele tem essa frase: floresça onde Deus lhe plantou. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, essa beleza que a gente está admirando só da leitura, só mesmo a psicografia do Chico, para a gente já imaginar, né? A gente pode começar a fazer dentro da nossa casa. A gente não vai ter condição de fazer um jardim desse, não é isso que a gente está falando, mas no mínimo, é onde Deus nos plantou, foi ali. Ah, mas é muito ruim, o bairro não gosta, o país... Mas a gente está no lugar certo, no país certo, no bairro certo, no CEP certo. Então, é para tentar florescer onde Deus nos plantou. Porque, com certeza, a Veneranda, para chegar nesse ponto que ela chegou de evolução, de criação, ela começou lá atrás, com dificuldades também, assim como todos nós. Não é? Então, continuando. Quer falar alguma coisa? Não. Continuando. Vamos repetir aqui um pedacinho. O salão da ministra Veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Então, todo mundo se esforça lá por manter a coisa bonita. Ela falou nos merece, então é trabalho de todos. Ninguém suja, ninguém depedra. O que você suja, você limpa e vão por aí, né? Todo mundo conserva. O trabalho é de todos. E isso já é o exercício que a gente pode ter dentro da nossa casa, onde a gente mora, e na casa religiosa que a gente frequenta. A gente viu isso na última Copa do Mundo. O exemplo dos japoneses, não foi Copa do Mundo? Não foi agora. Eles limparam, acho que foi a Copa do Mundo. Porque o último acho que sim, que eles limparam o setor que eles não estavam sentados, mas eles viram tamanha sujeira na arquibancada do estádio, que eles levantaram e limparam. Pegaram um saco de lixo e começaram a recolher. E não foi eles que sujaram, porque eles não fazem isso, né? Eles têm, um povo que já desenvolveu muito essa questão da disciplina na sociedade, do cuidado na sociedade, de viver em sociedade, e isso o mundo inteiro viu, porque a gente agora, né, nós somos uma aldeia global, como se diz, todo mundo viu o comportamento deles, conservando um estádio que não era no país deles, não era deles, mas é o que ela está falando. Eles já entendem que a terra não tem do lado de fora. Tudo que a gente suja é aqui dentro mesmo. E eles têm todo esse cuidado. E aqui, pelo que a Narcisa está dizendo para o André Luiz, todo mundo se esforça para conservar bonito. Não jogam lixo no chão, cuidam verdadeiramente, né, do local que é um dos locais mais bonitos lá da regeneração. Então ela continua aqui. Isso.
todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Então isso aqui já é um trecho que a gente pode analisar de reconhecimento do bem que está recebendo. Tudo aquilo que a gente fizer para conservar vai ser pouco para retribuir a dedicação dela. Então é um reconhecimento. E aí, fazendo uma analogia, a gente estava pensando em casa, né, para preparar aqui o estudo, analisando, nós sabemos, principalmente espíritas que somos, que temos um amigo espiritual em torno de nós o tempo todo, não sabemos? Não é? Que temos, além do amigo espiritual, o anjo da guarda. Também não sabemos? Sabemos, temos certeza disso. E ele é dedicado. Meu Deus, como é? Para guiar espírito, por exemplo, como eu, tem que ser muito dedicado, porque é complicado. Dedicado a Jesus. A Jesus, né? Então, dedicado a Jesus. Então, fazendo. E será que nós somos agradecidos a Ele? Será que a gente faz um esforço para retribuir a dedicação desse abnegado servo de Nosso Senhor, como ela está dizendo aqui da veneranda? É bom a gente fazer um pensamento, né? Eu, principalmente, que estou falando, uma autoanálise, né? Vamos dizer assim. Né? Que também é o mesmo raciocínio que ela está fazendo aqui. Então, continuando. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Isso é muito importante. O objetivo sempre de toda essa beleza, todo esse embelezamento, não é só ficar apreciando, não é isso. Que bonito, não é isso. É para atender os mais infelizes. A gente não viu anteriormente que chama de forasteiros, vêm ao nosso lar com curiosidade para conhecer, grande maioria deles, para conhecer o palácio natural, mas não para ficar admirando, que bonito, não, é para dali aproveitar a presença deles e oferecer um ensinamento. Isso é atender muitas vezes os mais infelizes. Então, todo objetivo dos espíritos superiores, qualquer coisa que eles façam é para atender os mais infelizes. Nos livros psicografados pelo Chico, dos romances, nós temos a Lívia, nós temos a Célia, nós temos a Alcione, nós temos o irmão Basílio, tantos outros personagens dos romances históricos. A vinda desses espíritos superiores à Terra se sacrificando literalmente, né? Sofrendo dores acerbas que a gente nem imagina sofrer, são para atender os mais infelizes. E o maior deles, missionários, é Nosso Senhor Jesus, não é? Então é isso que ela está dizendo. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como as das mais dignas. Agora que vem o legal. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Que trabalhador é esse? Meu Deus, a gente até engasga aqui a voz quando lê. Que a gente começa a fazer uma comparação conosco. Quem somos nós ainda nessa caminhada? E a gente lembra... É por isso, desculpa, é por isso a gente até se emociona, porque é por isso que o Emmanuel diz que entre nós, a distância que meneia entre nós e Jesus é a mesma do verme para o sol. Só que temos a diferença. O verme cumpre o papel dele e nós muitas vezes não. Lembrando aqui que se ela trabalha há 200 anos lá na colônia e sabendo que a colônia foi fundada por portugueses, provavelmente veneranda é alguém que já foi portuguesa, não é? E segundo, entre aspas, fofocas espíritas... A fofoca não tem a fonte, gente, só comentário. É fofoca, o nome já está dizendo. Ela seria a rainha Isabel de Portugal, não é? Então, mas isso são os comentários espíritas, ninguém sabe direito se o Chico um dia afirmou isso, pelo menos que a gente saiba não. Mas comenta-se que ela seria esse espírito que trabalha na colônia,
lá na colônia Nosso Lar, no Ministério da Regeneração, há mais de 200 anos. Mas aí a gente vê, meu Deus, ela é a que mais trabalha, né? Ela é que teve essa ideia maravilhosa lá na colônia, que todo mundo quis imitar, vamos dizer assim, né? Todo mundo quis fazer igual nos seus ministérios. Por que ela não está na união divina, não é? Aí há algo a se perguntar. Por que ela, então, não está morando numa colônia superior a Nosso Lar? Por que ela não habita a colônia da mãe do André Luiz ou outra? Mas posteriormente, no final já do capítulo, a gente vai ver que ela... Mas a gente vai ter a resposta disso. Porque não é? A gente analisando assim, olhando assim, mas como é que pode? Ela é a que mais trabalha, né? Tem o maior número de horas. Ela é considerada pela governadoria como das mais dignas entidades de Nosso Lar. Vamos dar um spoiler. Então, vamos dar um spoiler aqui. Vamos dar um spoiler, até já falta pouco, falta 4 minutos. Vamos dar um spoiler, Tereza, rapidinho. Eurípides Bassanufo, ele ensinando no seu colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, ele passava o dever. Uma hora estava sentado na sua mesinha, os alunos escrevendo, ele desdobrado ia fazer um parto em outro lugar, ia socorrer alguém. Sim. Isso aconteceu algumas vezes. Ele encarnado. O que não pode fazer um espírito dessa envergadura? É um spoiler que a gente vai ver no final. O que ela pode fazer. Doutor Bezerra, quantos chamam o doutor Bezerra a todo momento? Coitado do velhinho. Sim. Ele tá para lá, coitado do velhinho, nem velhinho não tem nada, é um jovem. Então, para lá e para cá trabalhando, né? O que pode ter. Então, provavelmente, ela é uma das fundadoras, acredito, de Nosso Lar. Se não é fundadora, é uma das primeiras que chegou para o trabalho, né? Para o trabalho, Para o trabalho, então, em trabalho ativo nas câmaras, lá no Ministério da Regeneração, que a gente sabe que é onde acontece o trabalho mais pesado, no contato com os mais sofredores dos sofredores, ela está há 200 anos. Imagine o que esse espírito, não é? Que bagagem intelecto-moral esse espírito tem. Provavelmente, abaixo do governador, ela tem essa honra, né? Esse mérito. Bom, vamos continuar mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? É o que nós estamos pensando, né? Meu Deus, que espírito é esse? Então ele já colocou realmente o título correto para ela, uma benfeitora, né? Isso. Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Então ela fala que ela é das mais elevadas. Ela não fala que é a mais elevada. Não, é das mais. Porque também, gente, só terminando, vai terminar mesmo agora, essa questão da elevação, mesmo na colônia Nosso Lar, que está tão próxima de nós, ela está muito longe ainda da nossa apreciação. Porque os espíritos escrevem isso com toda essa beleza que é a veneranda, e ainda não é a mais elevada da colônia Nosso Lar, que está aqui no umbral. Os espíritos afirmam isso para a gente raciocinar o quanto a gente tem que caminhar para a nossa elevação, o quanto ainda nos faz necessário a vontade de crescer intimamente, o esforço que a gente tem que fazer, né? É isso, para isso que eles trazem esse ensinamento. Não só para mostrar para a gente que a gente está, você está muito embaixo. Não é isso, não. É para dizer assim, olha, vem, se esforça logo, vem logo para cá. E aí nós vamos ver, inclusive, detalhes com relação à veneranda, com relação a isso, né? Então, nós estamos terminando mais uma etapa aqui do capítulo, né? Muito interessante, como sempre. Lembrando que a gente não só lê, mas também medita em cima do que está escrito nas entrelinhas, que é o essencial para a leitura, para o nosso ensinamento. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Estamos realmente terminando, agradecendo a todos pela paciência, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos pela oportunidade de estarmos estudando juntos a doutrina espírita através dessas obras maravilhosas, psicografadas pelo missionário Francisco Cândido Xavier, que tanto nos ajudam
no esforço da melhoria do próprio comportamento. Deus abençoe vossos lares, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.